Olá, eu sou Pedro Zambon, pesquisador, doutor em comunicação pela Unesp, consultor de negócios e inteligência de mercado na indústria de games e diretor da Save Game Dev. Ultimamente eu tenho apoiado e liderado uma série de projetos que têm a ver com ajudar você que é criador ou criadora de games a conseguir a sustentabilidade econômica e comercial. E nesse conteúdo hoje eu pretendo justamente trazer uma introdução sobre esse assunto, apresentar para vocês uma introdução e um panorama das perguntas fundamentais que você precisa saber para conseguir de fato chegar a ter um sucesso comercial na indústria de games, a conseguir lançar seu próprio jogo e a conseguir viver dos games que você cria. É claro que é um conteúdo complexo, é um conteúdo que exige aí vários pormenores. Então, a introdução aqui é um panorama. São os passos iniciais para vocês entenderem essa parte que às vezes não é muito falada, que para além de criar o jogo, você precisa entender como fazer ele sobreviver no mercado. Então vamos aí para a primeira pergunta. Que tipo de empreendedor ou empreendedora você quer ser? Então, nesse aspecto, é entender primeiro a distinção entre ser criador de jogos, né, que é game dev, e ter um estúdio de jogos, ser um empresário, uma empresária. Então, quando você é game dev, né, você está pensando em desenvolver um jogo, mas em geral você vai oferecer sua força de trabalho para fazer propriedades intelectuais de outras pessoas. Então você vai para estúdios que não são seus, né? Você vai trabalhar para outros. Agora, quando você quer criar o seu próprio jogo, né? Quando você quer criar seu próprio projeto no mercado, você acaba se tornando inevitavelmente o gestor de um estúdio de games, porque você precisa montar uma equipe, você precisa liderar esse projeto, e aí você vai ter que ter um negócio que vai viabilizar comercialmente o desenvolvimento desse jogo próprio. Ou, claro, você também pode ter esse estúdio para prestar serviços de forma externa. Então, no fim das contas, né? Aqui a gente está falando de você que vai gerir um estúdio de games e de você que vai, de um lado, poder ser um desenvolvedor independente e também prestar serviços, né? Usar esse estúdio, a sua equipe e esse negócio para prestar serviço de desenvolvimento, que é o outsource. Ou seja, desenvolver propriedade intelectual própria, seus próprios jogos, ou prestar serviços, fazer partes ou jogos inteiros para clientes externos. Muitos estúdios, na verdade, misturam as duas coisas, né? Fazem um pouco de tudo. Então, quando você tem um negócio de games, você quer, claro, criar seus jogos originais, criar suas próprias propriedades intelectuais, jogar aí na Steam, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, Google Play, loja da Apple, né? App Store. Mas, para você manter a sustentabilidade do seu estúdio, enquanto você está criando seus jogos próprios, muitas vezes você acaba fazendo aí prestação de serviços externos. E dentro desse desenvolvedor independente, né, que está criando o próprio jogo, eu diria que a distinção entre os tipos de criador passa por dois eixos, da intenção comercial, que é a vontade e a necessidade, e a intenção de ganhar dinheiro, e a visão criativa, que é a vontade, a necessidade e a intenção de fazer algo original, expressivo, que você queira criar por expressão artística própria. Pra galera que não se importa tanto com essa parte criativa e se importa principalmente com ganhar dinheiro, temos aí aqueles que eu chamo de caçadores de dinheiro, né? Que é a galera que tá procurando lucro, que vai fazer o que tá na moda, o que levanta dinheiro rápido, se importa mesmo com o que tá fazendo e muito mais com o quanto aquilo vai gerar de lucro, né? No lado oposto, a gente tem a galera que, na verdade, não se importa com dinheiro, o dinheiro a gente vê depois. Eu quero criar o jogo dos meus sonhos, eu quero me expressar por meio dos games, eu quero fazer a minha obra artística no meio dos games. E aí, independente se aquilo vai ser viável ou não comercialmente. É claro que a gente também tem a galera que nem se importa em se expressar criativamente, se expressar artisticamente ou ganhar dinheiro, que são os hobbyistas, que é o pessoal que tá fazendo mod de jogo, né? Então, mapa de Minecraft, mod de Skyrim, enfim, tá fazendo aquilo que tem por paixão a um jogo específico, a uma forma de jogo específica, tá criando aí projetos incríveis, originais,
mas não tem efetivamente uma vontade de expressão pessoal nem de ganhar dinheiro. Agora, o pessoal que quer juntar as duas coisas, originalidade criativa, artística e intenção comercial, é quem está balanceando essa intenção de ganhar dinheiro com projetos originais. E é justamente aí que vocês precisariam se enquadrar para ter uma empresa de games. É você conseguir tomar uma estabilidade econômica, conseguir pagar seus boletos fazendo seus jogos, afinal, e conseguir criar coisas únicas e originais. Sejam, portanto, empreendedores criativos. Mas nessa reflexão sobre que tipo de empresa você vai ter, eu gosto de fazer sempre um disclaimer. Que uma empresa de games, gente, se você está falando de empreendimento criativo, não é uma startup. A tecnologia ela é o processo, ela é a ferramenta para você criar o jogo. Mas o teu produto é um produto criativo, né? É um produto artístico, é um produto cultural. Então, você não tem um cliente, você não tem alguém que está consumindo um serviço tecnológico. Você tem um consumidor cultural que vai apreciar aí o teu jogo, que é essa criação artística. E então as formas e os modelos de negócio operam por jeitos completamente diferentes. Então, muito daquilo que serve para startup, você que eventualmente vem dessa área da tecnologia e vai para a área dos games, é muito diferente. É muito mais próximo aí da gestão de um empreendimento como o do audiovisual, por exemplo, um estúdio de filmes, né, um estúdio de animação, do que efetivamente uma startup de tecnologia. E aí a gente desemboca na nossa segunda pergunta, né, que, é claro, já decidi, já sei que tipo de empreendedor eu quero ser, que tipo de empreendedora eu quero ser. Eu quero ser uma empreendedora criativa, quero equilibrar possibilidade de ganhar dinheiro com criações originais. Mas como que eu consigo dinheiro para fazer minhas criações originais? Como que eu consigo grana, levantar grana para fazer meu game? E aí que a gente entra em duas formas fundamentais para financiar esse game, que é trazer dinheiro para o seu projeto específico ou conseguir captação de investimento para a tua empresa. Quando a gente está falando de investimento em projeto, a gente está especificamente falando sobre um investidor ou uma investidora que está buscando participação no faturamento da venda desse jogo, que na indústria a gente chama de revenue share. Ou seja, eu coloco dinheiro no teu projeto, mas quando você lançar, quando ele estiver vendendo, uma participação dessa venda do jogo é minha que estou investindo. Do outro lado, a gente tem quem está investindo na empresa. Quem está investindo na empresa não está preocupado necessariamente com a venda daquele jogo específico. Está preocupado com a participação acionária, ou seja, o equity, né, que você vai pegar desse estúdio para, quando esse estúdio valer muito mais no futuro, eu vender por muito mais dinheiro. Ou seja, eu tô colocando, sei lá, 1 milhão, 100 mil por 10, 20, 30, 50% aí da tua empresa, e eu quero vender essa participação acionária, esses 10, 20, 30, 50% da tua empresa, por 10 vezes mais daqui a 5 anos para outro investidor ou investidora, seja fundos VC, seja anjos e assim por diante. Claro que como isso aqui é uma atividade introdutória, e eu tô querendo ajudar vocês a entender como financiar o jogo, o foco aqui vai ser em financiar esse projeto. Mas entendam que quando a empresa, né, ganha tração, escalabilidade, viabilidade comercial, a tua empresa também pode captar esse investimento direto, não diretamente no projeto, mas por participação acionária. Pois bem, então vamos aqui para esse investimento em projetos, né, investimento no jogo em si. Como é que eu consigo grana para financiar esse projeto? E eu acho que o primeiro aspecto aqui é entender quanto dinheiro você gasta em cada etapa e como você consegue dinheiro em cada etapa do desenvolvimento desse projeto. Então, representado por essa linha amarela, você tem aí no decorrer do tempo a grana que você vai gastando para desenvolver o jogo, até que você, de fato, consegue a lucratividade do jogo. Então, vamos pensar num jogo independente pequeno aí, que vai ser lançado internacionalmente, que custa em torno aí de 800 mil reais, né, para ser desenvolvido, 200 mil dólares. Você começa
desenvolvendo um protótipo desse jogo, que é a primeira versão jogável aí de validação do conceito. Os primeiros R$80 mil aí de custo desse projeto. Com essa validação, né, com esse protótipo desenvolvido, você vai para a fase seguinte, que é o Vertical Slice, né, que é quando você já validou o protótipo e você está criando uma versão mais polida, que é o que você precisa para vender esse projeto aí para publishers internacionais, para investidores, né, que vão financiar esse projeto, que vão ver mais ou menos esse jogo como ele é na versão final, só que ainda uma parte bem reduzida desse projeto total. Conseguindo, né, finalizar esse Vertical Slice, financiar a produção desse Vertical Slice, que vai custar aí mais ou menos uns R$200 mil, num jogo de escopo aí de 800 mil, você vai para a produção mesmo, que você vai precisar finalizar esse jogo, né, e fazer a versão de lançamento desse jogo. Com a versão de lançamento pronta, você de fato vai colocar esse jogo no mercado, e aí você vai ver essa linhazinha amarela aí, que são as vendas do teu jogo, né, recuperando o dinheiro que você gastou, né. Você vai continuar gastando dinheiro com marketing, portabilidade para outras plataformas, atualizações, e no lucro entre o que você tem que gastar com marketing e atualizações e as vendas que você está fazendo no jogo, você chega ao tão desejado break-even, que é o nome na indústria que a gente dá para quando você faturou R$1 a mais do quanto custou para criar esse jogo. Mas a ideia não é só você empatar, né? A ideia aqui é o sonho de você chegar, no mínimo, a um ponto de sustentabilidade, ou seja, quando o lucro do teu jogo é suficiente para pagar o Vertical Slice do teu próximo, mas, claro, que um sucesso comercial nos games vai até o infinito aí de vendas. Agora, voltando à nossa pergunta original, né? Como financiar cada etapa? Quando você está no protótipo, gente, né, no investimento privado, é muito difícil, né, quando você não tem nada para mostrar do jogo, a não ser que você já tenha aí uma carreira, nome no mercado, já tenha jogos lançados por outras empresas e tudo mais, mas vamos dizer que você é um desenvolvedor independente que nunca fez um lançamento comercial. Dificilmente alguém vai colocar dinheiro privado nessa etapa. Por quê? Porque é muito risco, não sei exatamente o potencial de sucesso aí que vai ter o teu jogo, eu não consigo saber se você de fato vai conseguir desenvolver aquele projeto, eu não consigo avaliar a qualidade desse produto antes de ver ele de alguma forma jogável, né? Então, nessa etapa, é o investimento próprio, é o love money, né? Que é a galera que gosta de você, não necessariamente do teu negócio, que vai colocar um investimento, quem vai apostar em você como criador, né? Nos seus sócios, enfim, na tua equipe. Mas principalmente na indústria, gente, é o sweat equity, que é o quê? Junta-se uma equipe e essa equipe vai trabalhar de graça, ou seja, vai ceder horas que valem dinheiro, né? Esses 80 mil, na verdade, vão ser convertidos em horas de trabalho não remunerado por uma equipe, que vai ter a perspectiva lá na frente de receber porcentagem de faturamento desse projeto, né? Então, essa seria uma forma aí de você financiar essa primeira etapa aí até o Vertical Slice. Quando você já tem aí um Vertical Slice, quando você já tem alguma coisa para mostrar razoavelmente polida, que valide o conceito do teu jogo, aí você tem as publishers, né? Que são as editoras de games, né? Que são os principais financiadores hoje de estúdios de jogos. Então você precisa dessa versão para apresentar junto com um pitch aí que vai mostrar o potencial de mercado desse jogo em eventos como, por exemplo, o Big Festival, né, que é a nossa principal feira de negócios aqui na indústria de games no Brasil, para sentar nessa mesa de negociação, apresentar esse jogo, né, e conseguir esse investimento no projeto. E aí, claro que tem outras pequenas possibilidades de entrada, como, por exemplo, crowdfunding, né, que você tem algo para demonstrar e você levanta dinheiro aí para a produção do seu jogo. Pré-venda, ou seja, você começa a vender o teu jogo antes dele estar finalizado, você faz aí um early access na Steam e tudo mais. Mas é muito difícil você financiar toda a produção, né? Com pré-venda, com crowdfunding, a não ser que você já tenha aí uma comunidade, um nome no mercado, enfim, uma capacidade de acessar um público muito grande. Agora, no fim das contas, gente, grande parte dos estúdios vai financiar a produção do próprio jogo, né, com outsource para outros projetos. Então, se você
ainda não tem aí uma maturidade tão grande para desenvolver um projeto, né, com recursos próprios, ou você não tem aí um investimento pessoal, uma grana, né, para colocar aí nesse jogo, em geral, o estúdio ele vai parte do seu tempo prestar serviço para um cliente que vai gerar o caixa para pagar os boletos, né, pagar o salário da galera, pagar o mínimo aí que os sócios, né, e os parceiros aí que estão desenvolvendo esse projeto vão precisar para se manter dedicando a essa propriedade intelectual, enquanto você vai desenvolvendo aí o protótipo, o vertical slice, quem sabe entra uma publisher, mas se não entrar uma publisher, você termina o desenvolvimento, lança aí por conta própria, com self-publishing, né, que é aí um outro tema, né, que é você lançar direto na loja, mas sem a necessidade de conseguir um investimento privado propriamente dito. Então, no fim das contas, claro que você pode trazer o investidor, que é a publisher, né, mas você também pode financiar esse projeto pagando ou do teu bolso ou conseguindo clientes para sustentar a operação da criação desse jogo. Só que tem outro hack aí, que é o edital público, né? Que é a iniciativa de, por meio de política pública, financiar a produção desse jogo, coisa que tem aí no mundo inteiro, no Canadá, na França, né, na Europa, né, como um todo, né, financiamentos da iniciativa da União Europeia. A gente tem Coreia do Sul, enfim, vários países, Brasil incluso, que apoiam, né, esses criadores de jogos a fazer propriedade intelectual própria. Então, dando exemplo aí, a incubadora da SPCine financiando o protótipo, né, o PROAC financiando aí protótipo, Vertical Slice, né, o Prodave aí 14 Dancine financiando aí a produção do jogo. Então, temos aí algumas iniciativas aí de financiamento, né, como por exemplo o Paulo Gustavo e etc, para fomentar a produção desse jogo e, claro, dar uma vantagem competitiva aí para o criador de games brasileiro para conseguir lançar esse jogo no mercado. Então, de certa forma aí, é mais ou menos assim que você consegue levantar grana para você fazer o teu próprio jogo. E aí entramos na nossa segunda pergunta, que é, ok, consegui viabilizar a produção do meu jogo, consegui levantar dinheiro ou conseguir, né, fazer prestação de serviços, investir do meu próprio bolso, etc, para desenvolver o jogo. Agora, como fazer esse jogo ser um sucesso, né? Porque eu vou torrar grana para fazer esse jogo e eu preciso que ele retorne, né? Que ele seja bem sucedido no mercado. Bem, a primeira reflexão nesse aspecto é entender o que é necessário para criar um game, né? Para criar um sucesso, você precisa ao mesmo tempo ter a parte de programação desse jogo, a parte artística desse jogo e o design do jogo. E vejam que eu separei arte e design porque muitas vezes colocam as coisas juntas. Porque a programação é você implementar tecnologicamente o jogo, ou seja, o jogo tem que funcionar. A arte é a parte artística, cultural, simbólica, né? Então, visual, sonora, narrativa daquele jogo. Mas você também precisa da parte do design, que é o conceito, é a regra do jogo, é a alma do jogo. Então, é importante, né, entender que você precisa dessas 3 dimensões para ter um bom produto game, né? Você precisa de um jogo que esteja funcionando, não tenha muitos bugs, não tenha muitos problemas técnicos. Você precisa de um jogo que seja visualmente atraente, tenha aspectos, né, sonoros interessantes, narrativa boa, roteiro bom, mas você precisa de um jogo que seja divertido, que seja engajante, que prenda a atenção do teu usuário. Você precisa do game design aí, que é essa capacidade de criar a regra do jogo. Então, quando, por exemplo, aí, quando você pega um Super Mario, você tem, né, o artista que faz os personagens, o cenário, o programador que vai programar aí como esse jogo funciona, você tem o game designer que vai dizer como que funciona, né, a regra do jogo, que é quando eu pulo na cabeça da tartaruga, ela perde a casca, quando eu encosto na frente da tartaruga, eu perco a vida, se eu comer um cogumelo, eu fico grande. Então são as regras do jogo que tornam ele divertido, né? Então são as coisas que operam para esse jogo funcionar. Você precisa desses 3 talentos aí para fazer um bom jogo. Só que a gente está falando de não só fazer um bom jogo, como fazer uma boa empresa de games, né? Então as competências que você precisa para ter uma boa empresa de games
é você ter a parte da tecnologia, da parte cultural e a parte de negócios, ou seja, a implementação tecnológica, os jogos precisam funcionar, a parte cultural, você tem que ser capaz de criar boas propriedades intelectuais, e a parte de negócios, a sua empresa precisa ser um negócio sustentável. Então, no fim das contas, você precisa de várias áreas do conhecimento dentro de um estúdio, né, para fazer um sucesso nos games. Você precisa do game design, da arte, da programação, da produção, que é quem vai fazer essas áreas conversarem, se entenderem, do QA, que é você testar esse jogo, né, Quality Assurance, né, que é a tradução do inglês, a teste de qualidade, que é você ver se o jogo está funcionando, se está bom, se tem problemas, se tem bugs. Sound design, que são os aspectos sonoros, musicais do jogo. Comunidade, gestão de comunidade, né, que é você se relacionar com o teu público, com a tua audiência. E toda a parte administrativa, de negócios, financeira e tudo mais, que bota uma empresa em pé. Agora, tenho essa equipe, tenho essa infraestrutura e penso aí em fazer o jogo. Tenho a ideia, faço o jogo, lanço o jogo. O problema é que se você faz isso, em geral, quando você faz isso, você vai perceber que você vai fracassar na sua ideia de ter um sucesso comercial. Porque, fundamentalmente, quando você faz isso, você descobre que entre o fazer e o lançar tem um mercado, né? Então, às vezes, você lança um jogo que não tem público ou que já tem um jogo naquele público que é muito melhor. Então, você tem que analisar esse mercado antes de lançar. Só que não adianta nada você analisar esse mercado depois que o jogo está feito. Na verdade, você tem que analisar, né, o mercado antes de desenvolver o jogo. Então, quando você tem uma ideia de jogo, você observa o mercado, você analisa o potencial desse jogo, aí sim você desenvolve e você lança. Só que quando você lança simplesmente depois de desenvolver o jogo, você falha porque antes de lançar, você precisa comunicar os jogadores que aquele jogo existe. Então, você tem que ter a ideia, analisar o mercado, fazer o jogo, comunicar que ele existe, lançar o jogo, mas falta uma coisa aqui para ter sucesso. Porque não adianta você comunicar esse lançamento do jogo se não existe uma comunidade engajada já esperando o lançamento daquele jogo. Não adianta o seu público descobrir que teu jogo existe só na hora do lançamento. Então, enquanto você está fazendo o jogo, você precisa engajar uma comunidade, fazer com que as pessoas descubram que seu jogo vai existir, que seu jogo está em desenvolvimento, envolver elas no processo de desenvolvimento, testar esse jogo com a comunidade, aí você comunica que esse jogo está sendo lançado, e aí você lança esse jogo, e aí você falha menos, né, no teu objetivo de ter um sucesso comercial. Por que eu tô falando falhar menos? Porque nesse fazer tem muita coisa envolvida, né? E aí vamos entrar nesse fazer o jogo, né? Nesse fazer um jogo de sucesso. O principal nesse fazer um jogo de sucesso é entender e validar as etapas de desenvolvimento. Você tem, antes de você colocar todos os recursos num jogo pronto e só aí lançar e descobrir se esse jogo vai dar certo, você pode ir testando a viabilidade desse projeto nas etapas de desenvolvimento desse jogo. Então, High Level Concept é a sua ideia. Concept é quando você coloca a sua ideia no papel, você valida essa ideia no papel e você estrutura o projeto desse jogo, né? Então, é o Game Design Document, é um plano de desenvolvimento, são as Concept Arts, é quando você coloca no papel e você vê se vale a pena seguir com essa ideia e desenvolvê-la de fato, né? Se você vai ter recursos para isso, competência técnica para isso, se é um jogo que tem um escopo adequado, e aí você faz o protótipo. Quando você faz o protótipo, você vai ver que aquilo no papel pode nem sempre funcionar na prática, né? Você pode jogar e ver que não tá divertido, não tá conseguindo balancear, a mecânica não funciona. Se isso acontecer, você desiste do projeto antes de gastar dinheiro demais com ele. Agora, se você faz o protótipo, ele funciona, tá divertido, tá legal, a mecânica principal e o conceito que você fez tá funcionando, você vai pro Vertical Slice, que é justamente essa parte aí do jogo que você precisa para vender o seu projeto para as publishers. Funcionando isso, conseguindo financiamento para terminar o jogo, você vai para a versão alfa, que é uma versão do jogo pronto, precisando ainda de muito polimento. Vai para a versão beta, que é a versão já polida, precisando de otimização, ou seja, fazer o jogo aí ter menos bugs, ter menos funcionar melhor. E aí sim,
você lança o seu jogo. Então, gente, a conclusão aqui que eu quero fazer dessa jogos de sucesso é que é preciso projetar o sucesso, que esperança não é modelo de negócio. Comprar um bilhete de loteria de uma ideia boa de jogo e esperar que isso faça sucesso não é você empreender, é você torcer para ter sucesso comercial. Então, para você ter uma empresa sustentável, para você ter chance de fato de ser sucesso no mercado, você precisa planejar esse sucesso. E aí, a gente entra aí na nossa última pergunta, que é como ganhar dinheiro com games, né? Então, lancei meu jogo, como que ele retorna para mim esse investimento que foi feito na criação do jogo? E a reflexão aqui, gente, é que não é simplesmente criar e lançar o jogo, né? Que é a experiência fechada, que é um jogo como um produto. Um jogo não é mais um produto. Quando você vê as formas de você ganhar dinheiro com o jogo, né? Que são as formas de monetização. Quando o jogo era um cartucho, um CD-ROM, né? Que era a venda unitária, né? Que era o jogo premium. Você terminava o seu problema quando você lançava no mercado. Você estava lá com o seu cartucho na loja, você estava lá com o seu CD-ROM lá na loja, e você não tinha mais muito o que fazer além de marketing para as pessoas comprarem esse jogo. A questão é que a indústria evoluiu, né, para distribuição digital, que é você, ao invés de você comprar a caixinha do jogo, né, você na verdade está comprando um ativo digital que você baixa e você joga, né, seja no celular, seja no videogame, seja no computador. Os modelos de negócio avançaram para você poder vender DLCs, né, que são expansões e continuidades desse jogo. Avançou para jogos gratuitos em que você, na verdade, né, que é o jogo free to play, em que você, na verdade, vende itens dentro desse jogo, que são as microtransações. O modelo de assinatura, que são os Battle Pass, ou, por exemplo, vendas recorrentes dentro desse jogo, ou quando você, na verdade, oferece um catálogo de jogos, ou ainda quando você tem uma assinatura num jogo online, por exemplo, que é você, o seu jogador, ele paga um valor fixo toda semana, todo mês. E ainda, claro, o clássico anúncio, né? Então, você coloca lá publicidade dentro do teu jogo e você vai vender engajamento, tempo de tela do teu jogador, e os cliques, né, e a audiência desses anúncios que vão gerar faturamento aí pro teu projeto. Em suma, gente, quando você pensa, em resumo aí, quando você pensa aí nas formas de ganhar dinheiro com games, a gente avançou de um modelo em que o teu problema termina quando você lança, né, que é um jogo como produto, para um jogo como serviço, né, uma experiência de game em constante evolução. Então, quando você olha Fortnite, Candy Crush, Clash of Clans, próprio FIFA, qualquer jogo aí no mercado, ou até mesmo jogos menores, né, jogos independentes, próprio Among Us, que começou de um jeito, explodiu e virou outra coisa. São jogos, né, que com esses modelos de negócio aí, que não são premium, né, que são modelos de negócio de microtransação, venda recorrente, anúncios, etc. O dinheiro tá depois do lançamento, quando você acompanha esse público. Então, quando você está pensando nesses outros modelos de negócio aqui, né, o mais importante é o live ops, que é você continuar fazendo esse jogo lucrativo depois que você lançou. Então é você analisar os dados desse usuário, né, desse jogador, de quem está consumindo o teu jogo, é você dar suporte, aprimorar esse jogo, criar conteúdo, implementar o conteúdo. Bem, gente, é claro que isso aqui é um resumo, né? Não tem como falar de tantos assuntos tão complexos em profundidade em apenas 30 minutos, mas a ideia aqui é tentar ajudar vocês a entender justamente quais são essas reflexões centrais quando a mentalidade passa de ser apenas um criador de jogos e se torna em ser um empreendedor na área de games, em ser um gestor de um estúdio de games. Então, passamos aí, né, por essa ideia de que tipo de empreendedor vocês vão ser, como conseguir dinheiro para fazer um game, que tipo de jogo é um jogo de sucesso e o que você precisa para planejar esse sucesso, e finalmente agora passamos pelo final de como ganha dinheiro com esse game. Conseguindo entender essas 4 dinâmicas fundamentais, com certeza a jornada de vocês vai ser muito mais fácil e muito mais bem sucedida. Espero ter ajudado.